Seja bem-vindo a mais um episódio do Humano em Movimento, o nosso podcast, onde tenho a grande honra de estar sempre com minha sócia, chefa, psicóloga, nutricionista e gestora da nossa clínica Humani, Giovana Alvim. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, é uma honra estar aqui trazendo muito conhecimento, muito bate-papo. É um prazer. E o meu grande amigo, sócio, Tiago Alvim, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e também especialista em tratar a dor com usos ortobiológicos e intervenções que possam melhorar a dor e a qualidade de vida dos nossos pacientes na nossa clínica Humani. Olá, é uma satisfação enorme estar de novo aqui com vocês, trazendo conteúdo de qualidade. E eu, Davi Sadiguski, médico, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, intervenção em dor e também nos estudos das terapias celulares, tenho uma grande honra, assim como a Humani, de estar aqui com nossa colega e colaboradora médica, que nós temos a honra de ter com a nossa equipe, doutora Marane Chagas, angiologista, cirurgiã vascular, onde é muito gratificante ter você em nossa equipe. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma felicidade estar aqui, um prazer de compartilhar todo esse conhecimento e também aprender um pouquinho com todos vocês. É muito bom a gente poder ter uma equipe qualificada e uma equipe multidisciplinar, onde a gente sabe que existe pacientes com dores crônicas, que têm algumas lesões ortopédicas, e às vezes essas lesões não são ortopédicas ou tem uma cronificação da dor, uma origem em outra área do nosso corpo, e também podendo ser nos vasos, né? Então tem uma lesão vascular, tem uma dor de origem vascular, que é muito comum, e a gente poder ter essa interação, né? Uma, uma dupla via no tratamento, né? Porque muitos casos também que o paciente acha que é da angiologia, muitas vezes são patologias ortopédicas. E aí eu recebo muito, né, Tiago? Você também, a gente tem pacientes que chegam, que já passaram às vezes pelo angiologista, né? Achando que a dor era vascular, de origem vascular, e na verdade é Geralmente eles ortopédica. já chegam ali com um examezinho do Doppler, né? Sim. Falando, ó, o Doppler veio normal. Vim agora pro ortopedista para saber o que é que tá acontecendo, né? E para você também chega muito, né, pacientes? Sim, dor é algo muito relativo, né? E é algo também muito amplo dentro da medicina, e a dor nas pernas, ela é bem diversificada. Então, realmente, dor nas pernas é uma grande queixa, a maior queixa dos pacientes da vascular, e as dores são de formas diferentes, né? Então, a gente tem que identificar através do exame físico, conversando com o paciente da história, e você sabe, em diversos aspectos, para poder definir se essa dor pode ser de origem vascular ou ortopédica ou neurológica também, né? Então, realmente, a gente faz todo o acompanhamento, o exame, quando a gente já faz o Doppler e faz um diagnóstico que não é da área vascular, a gente encaminha, né? Pensando no caso ortopédico ou no caso do neurologista também. Mas, assim, na minha área, na parte da circulação, nós temos três partes de circulação, né? Então, na perna, principalmente, que a gente está citando agora, mas braço também dá dor. Mas na perna a gente tem a circulação venosa, linfática e arterial. E as três têm doenças que causam dor, importante no corpo, né? Além da dor, o que a gente pensa assim de queixa que confunde muito também é quando o paciente chega com presença de cãibras, com presença às vezes de parestesia, que é o formigamento, doutor, está formigando. Ou também eu perdi a sensibilidade, eu não estou sentindo direito o dedo do meu pé, o meu pé. Então, tudo isso causa essa dúvida, e a gente tem que fazer uma avaliação mais criteriosa para poder encaminhar ou não. É uma queixa comum também é o edema, né? E o Inchaço. edema também, que É. já o edema tem bastante relação com a doença circulatória, né? Se a gente for falar assim da dor em específico, a dor na vascular, nós temos dores bem diferentes. Aí tem, por exemplo, a dor ao final do dia, que é a dor, o peso, o cansaço nas pernas é muito característico de uma doença venosa, que é a presença de varizes, que é muito conhecido, né? Então, tem pacientes que têm as varizes muito visíveis na perna, que facilita ao colega de outra especialidade ver, mas tem pacientes também que as varizes são internas. E até na doença varicosa isso é diversificado, gente com vasos muito grandes não tem tanta dor, e outro com vasos bem pequenininhos já tem uma dor mais intensa. Então, até isso é variável na circulação. Mas essa dor vascular da parte de varizes é muito característico de final do dia, de peso, de cansaço, uma dor importante dessa forma.
Já a dor arterial, que é no entupimento de artérias, né? As artérias, elas levam sangue para, quem não sabe, o sangue do coração para o resto do corpo oxigenado. Então, chega aos pontos dos pés, dos dedos, das mãos. Então, se isso não está chegando da maneira adequada, esse sangue oxigenado, o nosso corpo também vai ter dor. Então, essa dor já é uma dor mais intensa, mais aguda, já impede o paciente de andar, já é um paciente, e o mais agravado também não vai conseguir nem dormir deitado. Então, são dores bem diferenciadas da dor ortopédica, né, Vini? E às vezes também até no membro superior tem algumas compressões, né, por algumas estruturas que às vezes pode ser tumor, pode ser por uma deformidade congênita, que vai levando aquela compressão da artéria e aí causa também dor no membro superior. Sim. E identificar, saber diferenciar é muito importante, Isso. né? E às vezes o paciente ele já chega pedindo, às vezes, um exame de Doppler, né? Porque ele acha que só esse exame é o único e é suficiente. E a gente sabe que o exame físico é muito importante, né? É fundamental. É. Uma patologia que eu acho que é muito comum e que acaba indo muito pro vascular é o tal do cisto de Baker, né? Exatamente. Então, para quem não sabe, Eu já ia todo, perguntar. todo mundo, às vezes muitas pessoas que têm dor no joelho, que têm problemas intra-articulares, né, no joelho, acaba levando a uma inflamação interna, que a um aumento de produção de líquido, e acaba esse líquido sendo acumulado na região posterior do joelho, formando um cisto. Né? Então, às vezes o paciente ele tem uma patologia bem complicada intra-articular, tem uma artrose avançada, mas ele chega mais preocupado com aquele cisto ali. Doutor, esse cisto aqui, eu fiquei com medo aqui por conta desse cisto. E às vezes esse cisto se rompe e simula uma trombose, Sim. né? E aí muitas vezes acaba indo parar no vascular, né? É o diagnóstico diferencial. A gente acaba diagnosticando o cisto de Baker porque nós fazemos o Doppler. Então, quando a gente tem que avaliar as artérias e veias na parte posterior da perna, que fica atrás do joelho, aí identifica o cisto de Baker. Então, eu sei que nem sempre o cisto vai causar dor, mas algumas vezes dá para ver um derrame articular também, uma coisa, a áurea inflamada. Quando o paciente eu vejo que a dor é muito voltada para o joelho e tem uma irradiação para o pé, eu vejo que é mais ortopédico. E quando está muito associado também à parestesia, a gente vê que está uma compressão nervosa também, alguma avaliação, aí eu vejo se eu vou levar ou para a questão também da problema de coluna, que é até isso, né? Os pacientes às vezes não entendem que um problema lá na coluna ou um problema no joelho vai refletir lá embaixo e não é necessariamente o lugar que tem que estar acometido, né? Exato. E esse cisto de Baker, que ele se rompe, então a ruptura do cisto de Baker causa muita dor na panturrilha, que simula uma trombose, deixa o paciente muito assustado e às vezes ele não tem um resultado tão imediato na melhora da dor, melhora gradativa, na fase de absorção e, e às vezes causa essa confusão, né? Vou pro vascular, vou pro ortopedista, às vezes vai pro ortopedista, ele orienta, mas ainda assim vai no vascular, aí faz um Doppler, né? Então o exame físico ele é fundamental. Sim. E identificar também quais são de fato aquelas patologias que vão levar a um quadro de dor, né? E nem sempre é só varizes, né? Porque você olha a perna, vê as varizes e acha que só varizes vai causar dor, se não tem varizes também não é possível ter dor, né? Como na cabeça pode surgir dos pacientes, e até que não está acostumado a ter esses pacientes ou diagnosticar corretamente. Qual é a dica que você dá ali, como diferenciar, como identificar e de fato encaminhar para o vascular, né, no momento correto? É, é isso, assim, na medicina tudo é muito individual, né? Mas assim, o tipo de dor em relação à doença varicosa é essa dor mais cansada, como eu falei, do final do dia com sensação de peso. As dores agudas, né? Tem que avaliar também outras variantes no corpo. Então, assim, uma dor aguda na panturrilha, como você citaram, um diagnóstico diferencial é a rotura do cisto de Baker, que eu não acho que é tão comum, mas pode sim ocorrer. Então, com o Doppler ou com avaliação física, ver o nível de passamento de panturrilha, né? Porque pode ser uma trombose também. E a história do paciente para ver se aquilo tem risco de ser trombose, né? Que a trombose está associada a diversas causas, como um pós-operatório, após um trauma, ou se tiver uma história familiar, ou paciente que fez algum procedimento específico que aumente o risco da trombose, uso de anticoncepcional oral também, com uso hormonal. Então,
pacientes que estão gestantes, então a gente tem que avaliar o paciente e ver se aquilo tem um risco maior de ser trombose. A trombose realmente é descartada com Doppler. Mas, enfim, quadros agudos de dor importante, em que, se for um colega ortopedista que está avaliando e descartou, ele vai precisar encaminhar para o vascular para avaliar com o Doppler, porque pode ser realmente, né, uma dessas causas, assim. Perfeito. E durante a pandemia, a gente viu que a percepção de que houve um aumento grande, né, desses quadros congestivos, principalmente no pós-operatório. Mesmo fazendo a profilaxia como se recomendava, a gente percebeu esse aumento, né? Acho congestivo é a trombose, né, só para deixar mais assim claro, não é Isso. isso? Pronto, sim, durante a pandemia, o Covid, a gente viu que é uma patologia trombogênica. Ela aumenta o risco de trombose, tanto venosa quanto arterial. Então, realmente aumentou. Tanto que o uso em casos mais graves da doença, do anticoagulante precoce, foi o que mudou muito o percurso da doença. Eu, particularmente, trabalhei um pouco na emergência vascular no período do Covid, então, realmente, era muita trombose que a gente, no início da pandemia, antes da vacina e antes do uso do anticoagulante precoce, a gente começou a usar mesmo antes de estar formalizado esse uso. E tinha tromboses arteriais extensas com perda de perna, né? Porque a trombose venosa, ela geralmente não leva a perda. Se a gente usa anticoagulante, consegue resolver. Na maioria dos casos, quando diagnosticado corretamente. A trombose arterial, que é a que suspende a circulação, como eu expliquei, que é oxigenada, né? Ela, se ocorrer de uma maneira muito abrupta, súbita, e demorar de ser diagnosticada, você realmente perde o tecido ou o membro que foi afetado, necrosa, literalmente. E aí tiveram amputações importantes de pacientes jovens nesse período. Então, isso foi muito importante que você percebeu. Mas, de maneira geral, o estudo sobre a trombose cresceu bastante e a prevenção nas cirurgias é muito importante porque isso dá uma maior segurança para o paciente em todas as áreas cirúrgicas. Na ortopédica, que tem um risco grande em muitos casos em muitos tipos de cirurgia por conta da imobilidade do paciente, né? Sim. Toda cirurgia que leva o paciente a ficar muito tempo parado aumenta o risco de trombose. Então, o uso dessas medicações de maneira profilática levou a essa segurança da gente realizar tantos procedimentos. E até nas cirurgias ortopédicas, que antes não se faziam pacientes muito idosos, hoje, né, se opera pacientes de 90 anos, na vascular também. Exato. Tudo com o advento desse tipo de medicação também, entre outros fatores também, né? Melhorou muito a prevenção. A prevenção. E agora, os pacientes eles chegam com dúvida. Então, para médicos que estão começando, não tem tanta experiência, e para pacientes, quais são aqueles sinais ali de risco ou que levam a gente a crer que o paciente tem um risco maior de ter uma trombose, essa congestão, né, tão preocupante? O risco de trombose para um paciente, alguns fatores são o uso de hormônio, a idade avançada, doenças que o uso do tabaco, né, que é o cigarro. A gente falou muito do sedentarismo também, aquele paciente que não se movimenta muito, né? Sim, obesidade, né, são fatores de risco para Tem uma trombose. questão genética também? E associado. Tem as trombofilias, que aumenta o risco de trombose, mas as trombofilias é uma doença muito complexa e ela não é investigada aleatoriamente. Então, são casos específicos que a gente Eu investiga. vejo muito, escutei muito sobre a trombofilia em amigas que estavam gestantes, né, e perderam os bebês, às vezes com Descobre 5, por 6 isso. meses, e acabam descobrindo por isso, né? Ela não tem uma prevalência tão grande na população para que se faça um estudo genético aleatório. E são muitos tipos de mutações são vários tipos de trombofilias. Então, em pacientes que têm trombose de recorrência, de uma maneira generalizada, se eu estou simplificando o assunto, são investigados na família, ou pacientes que chegam com a trombose, a gente avalia que tipo de trombose foi, onde foi, por que teve essa trombose, para a gente avaliar uma investigação genética dessa paciente, porque a maioria dos pacientes vão fazer uso de anticoagulação perene, ou seja, o resto da vida. Não para de usar anticoagulante.
e com certeza tem risco maior de adquirir trombose em qualquer tipo de procedimento cirúrgico que elas forem ter que fazer. Sempre vai ser avaliado o custo-benefício nessas pacientes. Nos outros casos, por exemplo, uma paciente que usa anticoncepção na oral, você avalia o risco-benefício desse uso, mudo da anticoncepção. Quando se usa algo que você pode modificar, você retira, né? Na tomografia com pulso genético não dá para fazer isso. Pacientes obesos sedentários, a gente melhora o estímulo de vida, né? E tenta emagrecer, porque facilita e melhora e diminui os riscos cirúrgicos, de maneira geral, tanto ortopédicos, os riscos cirúrgicos vasculares também, né? E, Thiago, o paciente liga às vezes para a gente, né, ou em um pós-operatório, ou o paciente que já está em curso de tratamento, liga para a gente ali que ele está com uma preocupação grande, achando que tem algum problema. O que para você, assim, o paciente liga e você já pensa, não, vamos agora pro vascular para a gente fazer um Doppler. Você pega muitos esses casos também, né? Pego, inclusive, recentemente, né? Olha, a gente teve um caso pós-operatório meu, de prótese de joelho, que a paciente ligou: ó, doutor, tô com muita dor, minha perna tá bastante inchada, né? Não tá melhorando com a medicação que você me passou. Ela tava usando anticoagulante, né? Tem toda essa questão hoje que a gente faz da prevenção, então utiliza o meio elástica, coloca o pandeambular no pós-operatório imediato, uso do anticoagulante, mas mesmo utilizando todas essas, né, que diminui muito o risco de trombose, a gente sabe que um outro caso pode acabar acontecendo. E nesse caso, né, eu falei, ó, venha para cá, a gente tava lá, a gente já fez o Doppler, já viu que não tinha, no caso dela, não tinha trombose, né? E Edema pós-cirúrgico, né? muitas vezes confunde, né? O edema da própria cirurgia com a trombose. O que chama a atenção quando se suspeita de trombose é a assimetria, que, ou seja, um membro está maior que o outro, mais inchado, e o outro não. A dor importante é uma dor que dificulta o paciente de andar, de dormir em suas atividades usuais. Então, isso são dois sinais de alerta que sim precisa ser investigado, avaliado, e geralmente se faz o Doppler para poder descartar a trombose. Raramente a trombose nas duas pernas simultâneas, são casos bem específicos. Então, geralmente isso. Eu não lembro de ter visto nenhum caso mesmo, né? Bilateral, nas duas pernas. E aquele paciente que está com dor em repouso, ele liga, você já tratou, já está com a medicação multimodal, como a gente faz na prótese de joelho, já está com analgésico simples, já está com opioide de resgate, já está usando todo esse esquema terapêutico para melhorar da dor pós-operatória, e ele liga dizendo que nada está passando, que está com dor em repouso. E já me preocupa até antes de ter inchaço, né, também, ou aqueles sinais que a gente fica tentando investigar, mas que às vezes eles são mais tardios, né, aquela palidez, aquela diminuição da sensibilidade. Então, dor e repouso, para mim, eu já peço Fiquem para fazer o alerta. exame, já fiquem alerta. Tem uma coisa que chega muito para mim também, saindo ainda disso, é essa questão das câimbras, que me perguntam muito. Eu não sei se para vocês têm muitas patologias que causam câimbras. Na parte da vascular, há varizes, elas causam câimbras, principalmente noturnas, mas os pacientes querem sempre resolver todas as câimbras, assim, com isso, com o tratamento. Eu explico que tem outras questões, né? Como pacientes que têm alteração metabólica, perda de potássio, de magnésio, hipotireoidismo, Hidratação também, né? hidratação, exercício extenuante que foi realizado. Então, Mas tem aqueles que Ciência de têm câimbras B12 com também. frequência, de B12. Na verdade, a B12, ela até independente, só em repouso já ajuda, né? Eu não sei se vai muito para vocês, mas isso chega demais para mim, assim, Sim. dos pacientes, que às vezes E esses pacientes chegam no consultório de ortopedia, né? Por isso que na Alemanha a gente entendeu essa importância de um trabalho multidisciplinar. As especialidades, sem dúvida nenhuma, se complementam. sim. E a gente não pode nunca menosprezar uma dor. Esse talvez seja um dos maiores problemas, a gente menosprezar uma dor, Sim. não querer encaminhar para alguém, não ter alguém para encaminhar que consiga manter essa interação e a gente conseguir identificar e fazer um tratamento precoce, um tratamento efetivo, né? Então, chega para mim um paciente com dor que está relacionado a varizes, por exemplo, ter você lá na clínica, então você já trata o paciente, já faz o procedimento que tem que fazer, e às vezes as patologias se complementam também, né? Se sobrepõem, por exemplo, pacientes com osteoartrite, com varizes,
tem uma dor que está relacionada à osteoartrite, mas também varizes. A gente avalia também os outros sintomas, né? Sensação de choque, que às vezes tem no paciente, ou queimação na perna. Outra coisa que também confunde muito é a queimação na sola dos pés, que é a face plantar. Então, chega muito para mim como uma alteração circulatória e a maioria das vezes é uma fasciite plantar, que aí eu encaminho para o ortopedista, começa a tratar e já passo para. Então, realmente é bem diversificado e confuso às vezes. E as varizes dão uma sensação de queimação na perna também, e isso fica confuso, né? Como tá também. E o choque, não, já o choque é algo muito mais de compressão de nervo, né? Então, já vai mais para a área ali ortopédica. Falando aí um pouquinho de varizes, né? A gente vê antigamente uma para fazer, né, a cirurgia que chama, bem não sei. A gente via que o paciente ficava um tempo para se recuperar, e hoje eu acompanho nas redes sociais e eu vejo o paciente acabou de fazer, tá indo no shopping andar, né? Então a tecnologia, fala um pouquinho aí, o que é que vocês têm aí de tecnologia de ponta aí para. De uma maneira geral, assim, a cirurgia evoluiu muito em todas as áreas, né? Então, assim, o tempo cirúrgico ficou reduzindo, o tipo de anestesia também, porque a anestesia também dificulta para a gente também o pós-operatório. Sim. E na parte específica das varizes, antigamente, por exemplo, se fazia corte com bisturi, com pequenos incisões para retirar a variz. A cirurgia como é? Nós retiramos essas varizes tortuosas, né? São veias que não funcionam adequadamente, que são dilatadas, que têm paredes alteradas e por isso que elas não têm um aspecto bonito, ficam tortuosas na pele. Certo. Então a gente faz incisões e retira essas veias. E elas não fazem falta porque elas estão prejudicando a circulação, permitindo o acúmulo de líquido, provocando dor e dificultando a circulação. As veias que estão boas internas são mantidas, né? Principalmente as profundas. Então a gente retira. Antigamente se faziam incisões maiores, para tirar a safena, que é uma veia muito conhecida porque é usada na cirurgia cardíaca como auxiliar na ponte de safena, mas é uma veia que, do ponto de vista vascular, ela pode ser retirada, tanto que é por isso que é usada em cirurgias. E quando ela está doente, ela prejudica muito a perna e provoca a formação de muitas varizes e evolução ruim da doença, com formação de úlcera na perna, enfim. Então você precisa realmente tratar. E antigamente fazia uma incisão maior, então fazia um corte na virilha, com um corte embaixo na perna. Ainda pode se fazer, às vezes é necessário, tá? E aí passa um fleboextrator, que a gente chama, por dentro da veia e puxa essa veia, que é a safena. Nesse processo, pode machucar muitos tecidos, inclusive nervo. Então, o pós-operatório podia, a dor era maior, fazia muita parestesia, que é o formigamento, com alteração dos nervos, e o sangramento era maior também, então o hematoma pós-operatório era maior, e hematoma maior causa mais dor, além do aspecto estético, é ruim porque aumenta o risco de mancha. Então, tudo isso hoje já é melhorado. Então, essa safena hoje é tratada com endolaser, com radiofrequência, em que ela é colocada só com uma pequena incisão, um furinho, a gente entra aí com o endolaser e faz queimando, né? Essa veia todinha. E aí não precisa fazer todo esse processo. E nas incisões das varizes, hoje a gente usa agulhas menores, consegue retirar de uma maneira muito mais delicada, e aí fica uma cirurgia muito mais estética. E aí o pós-operatório vai depender muito da área que você está operando, das veias. De uma maneira geral, o retorno a atividades usuais é rápido e também a atividade física também está cada vez mais precoce. Claro que depende do paciente, se é um paciente obeso, se é um paciente que já pratica atividade física, isso vai mudar o seu pós-operatório, né? Sim. Mas nós temos muita coisa, assim, que melhorou de evolução, mesmo assim, no paciente. Então, e muitos tratamentos você consegue fazer ambulatorial, né? Alguns tratamentos tem lá na Humani, a gente vê toda a tecnologia que você usa na clínica, e isso conseguiu agregar ali muito valor ao paciente, né? Que não precisa ser internado, ficar muito tempo internado, não precisa do hospital, e tem excelentes tratamentos que você consegue fazer lá na nossa clínica, né? Isso, assim, o que pode ser utilizado e não precisa ir para cirurgia é o laser transdérmico que tem na clínica
e ele também provoca uma queima desse vaso sem fazer uma lesão na pele, então ele ultrapassa a pele e queima. Então, um laser mais delicado do que um dermatológico, porque ele tem que penetrar, né, na pele para atingir esses vasos e provocar o fechamento deles. E aí, associado a isso, tem a aplicação da escleroterapia, que todos esses tratamentos ficam associados. E veias mais calibrosas, que precisarem de uma cirurgia maior, a gente pode associar a espuma. Como ela tem um risco maior de manchar, a gente tem que avaliar cada caso, assim. Tem algumas formas também de fazer cirurgia até lá na Alemanha. Eu converso com o paciente que aceita, assim, fazer uma sedação lá, mais leve. Dá para fazer também uma retirada de varizes menor, né? Os varizes, uma variz única, associada com laser transmédio superficial, que não tem, assim, não precisa de uma cirurgia tão prolongada. Com Então, tudo isso, curto tempo, né? que é a flebectomia, que a gente chama, né? Mas é bem mais simples, né? É rápida. E o conforto do paciente é o que a gente se preocupa muito e você também. Então, eu percebo que você usa uma máquina que você consegue resfriar a pele O resfriador ele ajuda muito. e aí você diminui aquela sensação, né, da penetração da agulha. Sim. E aí Ele ajuda a ajuda muito. melhorar porque fica bem gelado da pele, né? E ele também auxilia no laser, porque o laser é quente também, né? Então, melhora esse calor, protege também a pele da queimadura. Bacana. Então, são tecnologias que vão agregando ali bastante qualidade nos nossos tratamentos, né? O tratamento que você faz. Isso é incrível, né? Como a gente vai evoluindo, né? Vai melhorando e Sim. vai sempre percebendo que o conforto do paciente é tão importante quanto o próprio tratamento, né? Sim. Eu acho que essa questão também que vocês falaram aí da não hospitalização é algo que, principalmente depois do Covid, eu acho que foi cada vez mais os pacientes procuram não um hospital, mas tentar resolver seus tratamentos, seus problemas a nível ambulatorial, né? É porque por mais que a cirurgia hoje tenha um retorno precoce às atividades, quando você faz um laser transdérmico, você vai imediatamente para casa e a vida é normal, né? Assim como a espuma ou qualquer um desses tratamentos. Então não tem nada se você não vai ter nenhuma limitação mesmo física, a não ser a exposição solar, que eu não permito por uma questão estética mesmo, porque fica roxo durante um Marcado. período marcado e depende muito do paciente, né? O tempo de absorção de hematoma é variável na pele, no tipo de pele do indivíduo, e então a gente tem que esperar isso ser absorvido para poder voltar à exposição solar. Mas no seu estilo de vida pode ser mantido normalmente. Outra coisa que todo mundo quer saber, né? Além disso, é como prevenir. Como é que a gente previne as doenças, né? A trombose, por exemplo, que é uma muito comum na ortopedia. Quais as dicas ali de prevenção? Realmente usar meia? Qual meia utilizar? Até onde usa essa meia? 3/4, né? Usa. E as varizes também, né? Quais são os fatores de risco no caso, né? Assim, falando prevenção de uma maneira, eu vou ter que falar um pouco específica para Sim. para cada assim, mas assim, nós temos, como eu falei, né, uma doença varicosa. A doença varicosa, ela é genética, então ela não tem como deixar de aparecer varizes no paciente. Então tem que ser tratada porque a evolução é muito ruim. Formação de úlcera altera a pele, deixa a pele endurecida, que é o eczema, deixa a pele hiperpigmentada. Então, se não tratar precocemente, isso até é uma prevenção da evolução da doença, o tratamento das varizes. E quando começar a formar novas varizes, fazer logo o tratamento para evitar isso. Então, o paciente realmente tem que fazer um acompanhamento vascular anual após o tratamento. Mas o que previne os sintomas? Atividade física, bom estilo de vida, controle do peso, porque a obesidade aumenta a pressão sobre a circulação da perna e prejudica todos os tipos de circulação, a linfática, a venosa. E então esses hábitos de vida são importantes para todas as doenças vasculares, da arterial, da venosa e da Uma linfática. que a gente não comentou, mas que eu acho que é bem prevalente, que Já talvez tô procurando, esperando a esse maior de espaço. todas aí é a diabetes, né? Sim, o diabetes é muito prevalente. Então, assim, o que acontece com o pé diabético, né? O diabetes, ele causa alteração nessa parte arterial que eu falei também. Então, ela causa obstrução ao longo do tempo, forma placas nas artérias, nos vasos, e ele vai fechando.
Então ele é bastante a evolução é muito grave, então o paciente diabético, ele tem que tomar as medicações da maneira muito adequada, para que essa glicemia não fique muito alta e cause esse tipo de lesão. Da mesma forma que causa lesão no rim do diabético, nos olhos, que você conhece a cegueira, causa também nas artérias finas, que são lá nos pés. Então isso leva à amputação mesmo de dedos, de pés ou pernas. Então, fazer atividade física, porque principalmente caminhadas. As caminhadas levam a vasodilatação e formação de novas artérias. Então, isso melhora a irrigação Hum, do pé diabético. Associado a isso, a não fazer muita compressão no pé, é um pé que não deve ser, tem que ser muito bem cuidado. Todos os pacientes vasculares, a gente se preocupa muito com a pele, uma pele bem hidratada, para que não haja infecção, porque tudo isso favorece a evolução de doenças vasculares, né? Então, assim, o diabetes está presente, inclusive é uma das causas da parestesia do formigamento, que às vezes a gente acha que é da circulação, mas é já do nervo que está sendo alterado também na doença diabética. E aí a prevenção está nisso no estilo de vida. Para quem já está diabético e não tem mais como prevenir a diabetes, ela tem que fazer o controle glicêmico importante, praticar atividade física e acompanhamento também vascular, geralmente, se não tiver nenhuma alteração anual, né, avaliando essas artérias e essa circulação que está chegando no pé já fica adequada. Em relação à trombose, a gente tem também a prevenção, como eu falei, também é o estilo de vida, é praticar atividade física. Os pacientes se preocupam muito com cirurgias na trombose. Eu vejo os pacientes, não quero fazer o tratamento porque eu estou com medo de desenvolver trombose. E às vezes uma paciente que tem uma variz muito grande, está com risco maior, o paciente está obeso e preocupado com a cirurgia que vai fazer. Se você está com medo de trombose, você tem que tentar tratar e perder mais peso. Então, o hábito de vida é muito importante para evitar a trombose, porque infelizmente a trombose ela pode ser causada por muitas questões, como a gente falou. Além das familiares, qualquer fator que te leve a ficar limitado, muito tempo parado, até uma viagem de avião pode aumentar o risco, né? Com as associação. Então é isso. Quando a gente vê com o paciente já tem alguns fatores físicos. Aí tá usando anticoncepcional oral, caso seja mulher, então a gente tenta mudar esse anticoncepcional oral, conversar com a tem ginecologista, outros para ver outros métodos, meios, né? novos métodos que não usam. Então, cada paciente é avaliado individualmente. Sobre o uso de meia, também que foi citado, a meia ela ajuda a prevenir as dores nas doenças vasculares, principalmente nas varizes. Então, prevenir dor, ajuda no edema, então é indicada no uso para quem tem doença varicosa mais avançada ou muito sintomática ao longo do dia no trabalho. Para quem tem risco maior de trombose também, para quem vai ficar muito tempo parado, e principalmente nesses momentos de viagem, que a gente fica mais sentado, fica mais restrito, com a perna dobrada. Então, viagem de avião prolongada, que vai viajar de ônibus, é indicado o uso de meia para praticamente todas as pessoas, mas quem tem problemas circulatórios é mais importante ainda o uso da meia. E para doença arterial, além do diabetes, a doença arterial é qualquer fator que aumenta colesterol, né? Pacientes fumantes também têm risco de amputação de perna, porque também provoca obstrução de vaso arterial. Então, assim, os hábitos de vida, melhoria dos hábitos de maneira geral, há uma prevenção das doenças vasculares. Então, o que melhora o resto do corpo, o que melhora o coração, melhora as pernas, Sim, os vasos no corpo todo, com certeza. né? Então, uma hidratação adequada, atividade física adequada, sem exagero nas coisas, né? De maneira geral, isso tudo previne. Uma coisa que a gente não falou muito e é um tema, né, que está em alta aí, e também você pode falar aqui um pouquinho, é o lipedema e também a confusão que muitas vezes as pessoas fazem entre o lipedema e o linfedema, né? Sim. Falando do linfedema, para diferenciar, linfedema é uma alteração do tecido linfático, que eu citei pouco, porque são doenças menos prevalentes, mas são muito importantes. O tecido linfático, ele tira o excesso de líquido e de excretas dos tecidos e leva para o resto da circulação para sair do corpo. Então, quando ele está lesionado, a perna fica muito inchada. Então, o linfedema é esse excesso de líquido que fica por lesões do tecido linfático, que são lesões difíceis de ser tratadas. Geralmente, a gente tem que fazer um acompanhamento.
E esse pé, ele fica mais inchado, né? Ele é inchado É mesmo. mais unilateral, não é isso? O linfedema pode ser bilateral. O linfedema ele pode ser bilateral, mas assim, é um edema que é difícil, é duro, endurecido, às vezes pode se tornar doloroso ou não. Aham. Então, tem que ser avaliado. E são alterações, inclusive, né, do linfático. Tem também a erisipela, que é quando tem uma infecção desse sistema, que é bem comum também. E aí causa dor e vermelhidão. O lipedema já é a alteração da gordura, né? Então, é uma gordura mais endurecida, então ele não tem a alteração com vaso linfático. A dúvida que há muito é pelo termo, a terminologia que é parecida, lipedema, linfedema. E também porque as duas pernas ficam grandes a depender, né? Então, assim, geralmente quem tem lipedema estão com pernas maiores, né? Por conta da gordura, do sobrepeso associado aqui na parte inferior do corpo. Mas a gente identifica uma dor mais localizada nas áreas de dobras que tem um lipedema, né? O paciente tem muita dor, tem uma associação às vezes com a alimentação, às vezes não, geralmente, né? É associação inflamatória, então come tal coisa e piora muito a dor. Então, o lipedema tem que ser avaliado E devagarzinho. eles acabam também ficando mais sensível, né? Ficando roxo Sim. mais, né? Tem maior risco de hematomas, são áreas que têm mais hematomas e são pacientes que 30% estão associados a varizes, né? Então, esses pacientes também têm que tratar as varizes para poder fazer o tratamento adequado do lipedema, principalmente para quem for fazer cirurgia, chegou no nível de fazer uma cirurgia plástica. Sim. Então, tem que também fazer o tratamento das varizes antes, porque o risco de sangramento é maior. Perfeito. E causa dor também, né? O lipedema causa uma dor inflamatória, como eu falei, incômoda, né? Antigamente não se percebia tanto a doença porque se acreditava que era Exatamente. gordura. Ou musculoesquelética, né? Ou uma patologia musculoesquelética que leva muitas vezes a um tratamento ou uma abordagem e que a causa não é muscular, não é articular, não é nem neurológica, né? É causada pelo lipedema. Então, por isso que é importante identificar, né? Como você falou, às vezes é menosprezado ou não identificada, vai levar também a falhas no tratamento. Por isso que é importante, né? Essa interação e reconhecer essa doença, né? Que hoje se fala cada vez mais. Porque ela era muito escanteada, né? Negligenciável. Negligenciada, um paciente que já tem sobrepeso, geralmente, né? Ou tinha obesidade, e aí sempre acreditava que esse paciente tinha que perder peso e pronto. E via-se que, mesmo perdendo peso, com toda a dificuldade, mantinha essas áreas. Aí, quando foi fazer o estudo, viu que a gordura ela é diferente da outra tipo de gordura, né? Ela é mais endurecida, mais difícil de sair ali. Então, realmente, é uma gordura inflamatória, né? Então, tem que fazer esse acompanhamento com todas essas áreas, com endocrinologista, com nutricionista, mudar os hábitos de vida para poder melhorar e aí depois partir para a cirurgia se necessário. E a meia também no lipedema é muito importante, né? Sim, Para ter aquela compressão para aquele retorno, né? sim. Daquelas pacientes. A panturrilha ela é considerada o segundo coração, né, da gente, porque ela comprime os vasos ali na perna e ela ajuda a bombear o sangue de volta pro coração. Lembrando que a veia ela está agindo contra a gravidade. Ela leva o sangue não oxigenado para o coração. E há uma dificuldade, se você não tem uma circulação boa, se é um paciente que não tem musculatura boa, não pratica, né, atividade física, esse organismo vai estar com uma dificuldade maior de devolver sangue líquido. Então, a meia, ela promove essa compressão da maneira adequada, tem vários níveis de compressão, é Sim. importante saber. Que tem específico pro lipedema, né? Específico para o lipedema, específico para quem tem síndrome trombótica, ou seja, com a frequência maior. Tem para os pacientes que não têm risco, mas estão em pós-operatório, e tem para pacientes de insuficiência venosa crônica também, que aí faz uma compressão. E para o linfedema, ainda é uma compressão maior, geralmente. Então, se usa meia porque ela comprime adequadamente esses vasos profundos, ajuda essa circulação, e por isso que é uma sensação muito boa para os pacientes, depois de redução de dor, de mal-estar, de peso na perna, ao longo do dia com o uso da meia. É impressionante. Elas começam a usar e, assim, não param. Principalmente, elas sentem muito na melhora na atividade física. Elas melhoram o rendimento. Sim. Então, elas... Lembrando que tem meias também próprias também para atividade física, que
ajudam também para essas pacientes. Bacana. Então, a prevenção, né, é muito importante e a dica que fica é que é importante manter o acompanhamento. Sim, Tá sempre acompanhando, ter uma abordagem precoce, né, evitando, como você falou, essa progressão da patologia e tá com todas as comorbidades, ou seja, todas as doenças bem controladas, né, sim. para que diminua os riscos. E aí o paciente que já tem uma trombose, ele teve uma trombose, e aí é muito comum a dúvida chegar para a gente, né, até mesmo antes de voltar para o angiologista, por quanto tempo vai usar a medicação, a profilaxia ou o tratamento, né, medicamentoso da trombose. E por quanto tempo ele mantém essa droga? É muito comum essas dúvidas, né? É, o tratamento de trombose também ele é muito individualizado. O que está para generalizar falando aqui, resumidamente, é pacientes em que a trombose ocorreu na região mais distal, que a gente chama ali na região poplita, na perna, a gente usa por Tive 3 muito meses. professor, né? Aí se usa por 3 meses. Em vasos mais próximos, que vai chegando perto do coração, femoral, então foi uma trombose femoral, aí se faz anticoagulação por 6 meses. E pacientes que têm risco de fazer nova trombose, a depender do quadro, vai usar paracentre. Em alguns casos, a gente começa com 3 meses e aumenta mais tempo, em alguns começa com 6 meses e aumenta. Tem tem as tromboflebites superficiais, que são tromboses de veias superficiais que não são tão graves, que antigamente, antigamente não, ainda se trata com anti-inflamatório, mas em alguns casos, se esse trombo estiver próximo de uma veia profunda, a gente olha que tem risco de migrar, a gente também anticoagula por 3 meses. Então, realmente cada quadro é bom fazer a individualização, tem que ver se o paciente já teve trombose antes, se ele está com algum fator de risco específico, se foi só uma trombose, só eu digo, porque se foi causado por uma cirurgia, ele não vai ter mais esse fator de risco, ele Sim, operou e não vai estar sim. mais lá. E aí a gente usa desse quadro, né, as veias mais distais, 3 meses, as mais proximais é mais próximo ao coração, por 6 meses. Bacana. Então, assim, é muito bom, né, a gente ter esse conhecimento, estar interagindo, ter tratamentos cada vez melhores, mais avançados, como as novas terapias das patologias, mas também aquelas que ajudam na prevenção, também associado a todas as medidas preventivas. Sim. É uma grande honra ter você na Clínica Humani e aqui no podcast, sempre discutindo conteúdo de qualidade. E é um imenso prazer também estar sempre aqui com minha sócia, chefa, gestora, psicóloga, nutricionista, sempre com a gente. Obrigado, foi maravilhoso, muito, muito conhecimento que a gente compartilhou. Fiquem aí com a gente, compartilhem, curtam, né? Sigam as nossas redes sociais, @Clínica Humani, e fique por dentro aí das atualizações. E sempre também com o nosso sócio, ortopedista, especialista no tratamento das dores crônicas e com os ortobiológicos, Tiago. Valeu, obrigado, né? Eu acho que foi bem esclarecedor aí, para mim também. Então, aprendi bastante hoje. Tudo bacana, viu? E acompanhe os próximos episódios do Humano em Movimento. É sempre gratificante estar discutindo soluções que possam melhorar as dores, a função e a qualidade de vida de todos os nossos pacientes. Até a próxima. Até a próxima.